caráter disputado da memória. Por fim, a memória tem ligação com a identidade social. Tudo isso que falamos, seletividade, memória herdada, fluidez, disputa e construção, leva à ideia do que a memória que construímos, o que queremos lembrar, como lembramos, a forma que lembramos, a maneira como colocamos, como postulamos uma determinada memória na história, na esfera pública, gera, por conseguinte, uma ideia de que a construção de memória tem relação com a identidade social. Por quê? Porque remete a aspectos que eu considero como positivos a serem lembrados. Logo, a memória aí tem uma noção, ou está carregada de uma função política na esfera pública. Ora, se lembrar é uma atividade seletiva, construída e disputada, o que eu seleciono para lembrar, vai gerar uma construção, e essa construção na esfera pública vai gerar uma noção de embate, de disputa, e isso claramente mostra implicações na identidade social. Para finalizar essa parte, voltemos ao exemplo de estátuas. Neste caso, quando alguns grupos querem que estátuas sejam mantidas e outros grupos querem que estátuas sejam derrubadas, estamos, neste caso, falando de seletividade da memória, disputa da memória e construção de uma memória, o que nos leva à valorização de uma identidade social e não de outras identidades, ou seja, a diferença é deixada num outro patamar. O que queremos lembrar, o que achamos importante lembrar, o que achamos importante selecionar como característica nossa, indica, reflete o que valorizamos como nossa identidade social. Aí está um trecho do Pollack que nos ajuda. A memória é um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua construção de si. Voltando à discussão se queremos ou não derrubar estátuas referente a colonizadores, estamos pensando ou não estamos pensando certamente no caráter de uma determinada identidade que foi construída e que estamos postulando que seja construída de uma outra forma. Para além das visões pessoais, se concordamos ou discordamos dessas operações de derrubada ou não de estátuas que já estão colocadas na esfera pública, para além disso, que é uma discussão extremamente pertinente, que devemos respeitar os posicionamentos. Para além disso, o importante da aula 2 é entendermos o caráter disputado, seletivo e construído da memória como algo crucial no que entendemos ser a nossa identidade. Parte 3, as relações entre memória e identidade social. Então, a memória é um elemento constituinte de nossa identidade, pois se relaciona com sentimentos de continuidade, pertencimento e coerência. Fechando, memória e identidade são fenômenos constituídos e construídos na interação com o outro. Portanto, a construção de nossa própria imagem é feita em função de nossas características pessoais, de nosso passado e de nossa relação com os outros. Para finalizar, gostaria de retomar essa reflexão de identidade e memória, pensando que a construção de narrativas hegemônicas sobre a história do Brasil, a construção de uma ideia de identidade nacional, deve e pode ser feita a partir de problematizações que se colocam tanto do ponto de vista das identidades em seus contextos e suas relações históricas, quanto do ponto de vista das identidades em seu processo histórico de formação. E foi esse processo histórico que nós colocamos em evidência na aula 2, buscando evidenciar o quanto
a história vivida, a ideia de língua comum, a ideia de passado comum, deve ser sempre problematizado como uma noção de construção de identidades nacionais, que, conforme coloca Stuart Hall, são comunidades imaginadas. Por isso, no nosso próximo texto da aula 3, vamos ver o quanto Stuart Hall problematiza e contesta a construção de identidades nacionais como algo homogêneo. O autor vai, a partir disso, nos oferecer ferramentas para que a gente discuta o quanto as identidades nacionais são fruto de uma invenção, de uma construção e que estão pautadas num determinado sistema de representação. Mas isso a gente vai desenvolver melhor na próxima aula, na aula 3. Obrigado, turma. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que estejam sendo produtivas as aulas. Tanto a aula 1 quanto a aula 2 ajudam bastante para vocês realizarem o fórum. Mas não esqueçam, estarei segundas e quintas com vocês no chat para a gente continuar nossas conversas e poder ajudar vocês a refinar a reflexão de vocês para este trabalho e também para trocar experiência e aprender com vocês. Abraços, até a próxima!